Diagnosticar o lipedema é uma tarefa difícil, por isso eu estou querendo facilitar esse processo para você. No vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos, estágios, sintomas e como diagnosticar o lipedema. Tá preparada? Então vamos lá! O lipedema é uma condição crônica caracterizada pela deposição desproporcional de tecido adiposo nas extremidades do corpo, principalmente nas pernas e em alguns casos nos braços. A distribuição de gordura ele segue um padrão ginoide feminino, concentrando-se nas regiões inferiores, quadris, nádegas, coxas e pernas. Vamos começar entendendo os diferentes tipos de lipedema. Os tipos, eles são classificados com base na localização da deposição desproporcional de tecido adiposo nas extremidades. Então, o tipo 1, o tecido adiposo do lipedema, ele se acumula ao redor dos quadris e nádegas, pode ser considerado o estágio inicial, onde o acúmulo de gordura ele ocorre nas regiões superiores das coxas e nos quadris. A parte inferior do corpo, ele fica, com um formato ali de coração, com acúmulo de gordura, como eu falei, na parte superior. No tipo 2, o acúmulo de gordura envolve a região dos quadris aos joelhos. Então, seria nas coxas, nádegas e joelhos. Nesse caso, a gordura ela se distribui ao longo das coxas até o joelho e normalmente forma depósitos ao redor dos joelhos, causando uma aparência arredondada. A pele ela pode começar a mostrar irregularidades, como a presença de nódulos. No tipo 3, observa-se o depósito de gordura do quadril ao tornozelo. A gordura ela se estende dos quadris até os tornozelos, com as panturrilhas e tornozelos ficando desproporcionalmente grandes. Uma característica comum é a presença do anel de lipedema ou manguito acima do tornozelo, que é onde a gordura termina abruptamente, deixando o pé normal em relação ali, ao tamanho onde aquele acúmulo de gordura ele ficou desproporcional. No tipo 4, há o envolvimento dos braços. O acúmulo de gordura ocorre nos braços, especialmente na parte superior, que pode ficar desproporcional ao restante do corpo. As mãos, elas geralmente não são afetadas. E esse tipo, normalmente, ele está associado ao tipo 2 e ao tipo 3. Com isso, a gente vai ter o comprometimento e acúmulo de gordura nos membros inferiores também. No tipo 5, é mais raro e se apresenta isoladamente. Nesse tipo, a gordura ela fica apenas na região da panturrilha. Então, a gordura ela é distribuída de forma mais concentrada na panturrilha. Agora que você já sabe os tipos, nós vamos falar sobre os estágios do lipedema. Os estágios eles são classificados de acordo com a sua gravidade com base na estrutura do tecido, padrão de mobilização e patologia. O lipedema ele foi descrito em 4 estágios progressivos. Antes de falar sobre os 4 estágios, caso você esteja gostando desse conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal para você não perder nada e compartilhe esse conteúdo aqui com todo mundo. Assim você me ajuda a fortalecer o meu trabalho e levar estética para mais pessoas. Voltando aos estágios, como eu falei, são 4. No estágio 1, a pele ela pode ser lisa e macia, mas há uma leve irregularidade no tecido adiposo. A gordura é mole, a dor é mínima, mas começa a aparecer dor. No estágio 2, a superfície da pele ela começa a apresentar irregularidades mais evidentes, como depressões e nódulos. Esses nódulos geralmente eles são palpáveis e do tamanho de pérolas. A dor e sensibilidade ao toque já estão mais aumentados. Já o estágio 3, os depósitos de gordura são mais severos e há formações de grandes dobras de pele e gordura. A dor é mais pronunciada e a mobilidade ela começa a ficar comprometida. O estágio 4, o lipedema ele está associado ao linfedema, conhecido como lipolinfedema, onde há acúmulo de líquido linfático por conta do comprometimento do sistema linfático. O edema ele é significativo e a condição ela pode se tornar altamente debilitante. O desenvolvimento de linfedema define essa fase. Pacientes com lipedema sofrem de diversos sintomas e complicações. Entre eles estão a dor, que pode ser espontânea ou induzida por pressão, sendo o principal sintoma. Relatos incluem sensação de queimação e dormência. Então, um simples toque ou pressão podem causar desconfortos bem grandes. A dor, ela está relacionada principalmente com a alodinia, que é uma condição em que a pessoa sente dor a partir de estímulos que normalmente não causariam dor. Esses estímulos, eles podem ser táteis,
térmicos ou mecânicos. E existem algumas teorias para a dor. Ela pode ser uma sinalização simpática exagerada e por isso 90% das pessoas com linfedema sentem dor semelhante ali a uma neuropatia e é independente do peso corporal. Mas ela também pode ter ligação com a inflamação no tecido adiposo, então o mecanismo inflamatório interrompe a regulação das fibras nervosas sensoriais locorregionais, o que vai favorecer, né, essa dor, ou pode ter ligação hormonal. Então, os hormônios sexuais ovarianos, especialmente o estrogênio e a progesterona, eles modulam o sistema opioide de neurotransmissores e serotonina, o que pode favorecer a essa sensação dolorosa. E minha passadeira tá caindo de novo. No aspecto da dor, pessoas com lipedema relatam sensação de queimação e dormência. E como eu falei, né, um simples toque ou pressão podem levar a um incômodo. Além disso, ficar muito tempo em pé ou então sentado, fazer exercício físico, clima quente, tudo isso pode favorecer a dor. Outro sinal são os hematomas. Ocorre uma alteração no plexo vascular subdérmico, resultando em uma microangiopatia que gera fragilidade capilar e vazamento de sangue. Ou seja, ela não quer ficar na minha cabeça, então meu cabelo vai ficar assim mesmo. Fibrose, a inflamação crônica é um dos fatores que levam à fibrose na matriz extracelular. Tem também, né, a presença do edema e com o distúrbio, né, do tecido conjuntivo há uma perda da retração elástica, o que faz com que mais fluidos fiquem entre o espaço intersticial e se acumule entre as fibras dérmicas da pele, ao invés de ser eliminado pelo sistema linfático. Nos estágios iniciais, há o aumento do líquido no espaço intersticial, mas o sistema linfático ele está funcionando normalmente. Em estágios mais avançados do lipedema, a hiperplasia e a hipertrofia dos adipócitos geram um aumento da pressão capilar de pequenos vasos, interrompendo a permeabilidade vascular, gerando um aumento, né, de proteína e fluido no espaço intersticial. Há também a compressão dos vasos linfáticos e hipoxia tecidual. Outros sintomas são os problemas nas articulações. Geralmente envolvem quadris e joelhos, dificultando uma simples caminhada, por exemplo. E aí a gente tem também, né, alterações psicológicas, com baixa autoestima, ansiedade e depressão. No geral, a progressão da doença é heterogênea e altamente variável de um indivíduo para o outro. Por isso que algumas mulheres podem desenvolver lipedema menor, estabilizando ali com o tempo, enquanto outras exibem uma progressão gradual da doença com exacerbação súbita, que pode ser induzida por estresse, por gestação ou até alguma cirurgia. Vamos agora entender como distinguir e diagnosticar o lipedema, considerando o histórico médico e o exame físico. Mas antes, se meu conteúdo te ajuda ou já te ajudou de alguma forma e você puder, apoie o nosso canal. Assim eu consigo continuar dedicada a esse trabalho e trazer mais e mais conteúdo com muito mais qualidade para você. Para me ajudar, você pode se tornar membro do canal aqui, né, do YouTube, ou então através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Para facilitar tudo isso, eu deixei o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E eu percebo, né, que eu começo a falar e eu tô aqui. Aí quando eu termino de falar, eu já tô aqui, quase entrando aí na sua casa. Tô me policiando com relação a isso. Espero que o cabelo esteja ok, porque a passadeira caiu. Vamos ver os passos que você precisa analisar para diagnosticar o lipedema. Com relação ao histórico médico, avalie. A distribuição de gordura é desproporcional, então existe uma grande diferença na circunferência entre os quadris e a cintura, por exemplo. A distribuição de gordura sempre é bilateral e simétrico, então um lado será igual ao outro e existirá, né, gordura nas pernas e braços, excluindo mãos e pés. Então, se você perceber, né, que a cliente ela tem o lipedema na região dos braços, você vai ver que a mão ela é fina e aqui a gente tem um acúmulo desproporcional. Na região das pernas é a mesma coisa. Então, a gente tem aquele acúmulo desproporcional, mas quando chega no pé, ele tá ali em um tamanho menor. Avalie a perda de peso. Se a cliente relatar nenhum ou perda de peso limitada em determinados locais, já é um indício. Então, muita gente consegue emagrecer no rosto, no abdômen, mas mantém a gordura ali nas pernas, por exemplo. Preste atenção à dor nos membros. Então, pergunte se a cliente ela sente dor. Essa é uma das coisas que a gente vai fazer primeiro. Use a escala visual analógica para ela poder mensurar o nível de dor que ela sente.
toque na cliente também, né, para você poder observar a sensibilidade dela à palpação. Outro ponto a ser avaliado são os hematomas. Então, se a cliente ela relatar que fica constantemente com hematomas, roxo, é um outro indicativo e caracteriza, né, uma fragilidade capilar do lipedema. Avalie com relação à sensibilidade e fadiga. Ela pode relatar uma sensibilidade aumentada ao toque ou então, né, relatar também fadiga nos membros, sente ali um peso nas pernas, um cansaço. Isso tudo também precisa ser avaliado. Com relação ao edema, veja se esse inchaço ele é simétrico e se ele é agravado quando a cliente fica em pé. Um detalhe é que ao elevar as pernas, o edema ele não diminui no lipedema, o que é diferente do linfedema. Agora vamos para a avaliação física. Observe se existe o sinal de manguito, que é o efeito pulseira no tornozelo. Veja também a hipermobilidade articular, se a cliente ela tem facilidade para movimentos articulares excessivos. Observe também o sinal de Kaposi-Stemmer, ele deve ser negativo, o que significa que não há espessamento da pele nas bases dos dedos dos pés ou dificuldade ali, né, de pinçar a pele entre o dedo e o polegar. Inclusive, esse sinal ele é usado para poder diferenciar, né, lipedema de linfedema. E como eu falei, tem bichinhos voando por aqui, mas tem vídeo meu também sobre diferença de linfedema e lipedema. Vou deixar o card para você assistir depois. Avalie também a adiposidade. Então veja se ela tem uma textura, né, de grão de areia ou feijão quando você palpa a pele. E se possível, aplique o questionário Quasil. É um questionário com 15 perguntas relacionadas ao lipedema, o que vai fazer com que você consiga avaliar a gravidade dos sintomas e vai facilitar também o diagnóstico. E aí eu coloquei as perguntas aqui para você, que eu sei que você vai querer saber quais são essas perguntas. Então vamos às perguntas. Você sente dor nas áreas afetadas pelo lipedema? Com que frequência você sente dor? Você sente sensibilidade aumentada ao toque na área ali, né, que está afetada pelo lipedema? Você sente inchaço nessas áreas? Outra pergunta, você sente uma sensação de peso nas pernas? Você sente rigidez nas pernas afetadas pelo lipedema? Você nota hematomas frequentes nesses locais? Você sente que o lipedema afeta a sua mobilidade física? O lipedema afeta as suas atividades diárias, como caminhar, subir escadas, coisas assim desse tipo? A pergunta 10, né? Você se sente limitado em sua capacidade de realizar exercícios físicos por conta do lipedema? O lipedema afeta a sua autoestima ou imagem corporal? Você sente que o lipedema afeta o seu humor ou bem-estar emocional? Você sente que o lipedema afeta as suas relações sociais, né? Ou atividades recreativas? Você sente que o lipedema ele interfere em sua vida profissional ou nos seus estudos? E por fim, o quanto o lipedema afeta a sua qualidade de vida de forma geral. As respostas a essas perguntas, elas são usadas para poder avaliar a gravidade dos sintomas e o impacto do lipedema na vida dos pacientes. Cada pergunta ela pode ter diferentes opções de resposta, geralmente em uma escala ali de intensidade ou frequência, que permite o profissional de saúde quantificar o impacto do lipedema. É importante diferenciar o lipedema de outras condições como linfedema e obesidade, porque cada um requer uma abordagem de tratamento específica. Vale lembrar que não existe ainda um profissional específico para poder diagnosticar o lipedema. Então, tanto médicas quanto profissionais da área da estética, como esteticista, fisioterapeuta, biomédica, enfermeira, todas essas profissionais podem também fazer o diagnóstico. Agora me conta aqui como é que você faz o diagnóstico do lipedema. Tudo que eu falei aqui vai te ajudar nesse diagnóstico? Alguma coisa que eu não falei e você acha super importante acrescentar na avaliação? Se tiver, coloca aí nos comentários. Pode deixar dúvidas também, que eu vou amar continuar conversando com você. Acho que essa é a parte principal do meu trabalho, continuar conversando com você. A parte que eu mais gosto, né? Continuar conversando com você. Então deixa aí nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!